continuar a repercutir, quais podem ser essas medidas de retaliação, quais os impactos delas, né, dessas potenciais medidas. Eu converso agora com o Alexandre Chaia, professor de Finanças do INSPER. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Professor, queria começar perguntando sobre o que a gente poderia adotar, né, o governo Lula poderia adotar como retaliação. Se a gente pensasse em medidas estritamente em paridade, né, teríamos, por exemplo, uma taxação de 50% para produtos e serviços importados para cá. Mas há outras alternativas, como, por exemplo, a revisão de lei de patentes, quebra de patentes no Brasil. Eu queria que você explicasse exatamente que medidas poderiam ser adotadas e, evidentemente, quais os possíveis impactos. Vamos primeiro começar falando que o governo está adotando, diferente do que o governo Trump fez, que foi criar uma taxa sem passar por uma negociação, que foi, no final das contas, o que ele fez com o mundo inteiro, quando ele anunciou a taxa. O Brasil ele teve o aval do Congresso, então também não é uma medida puramente do governo federal. O Congresso, de alguma forma, deu autorização quando o Trump colocou aquela ideia, vou tributar todo mundo, a possibilidade de retaliar, possibilidade. O Brasil não está retaliando, o Brasil abriu uma investigação na Câmara de Comércio para avaliar quais são vamos dizer, as regras injustas que os Estados Unidos está aplicando contra o Brasil, para ele poder, de alguma forma, abrir ou uma compensação de imposto, ou uma colocação de cota, algum tipo de mecanismo alternativo, inclusive com quebra de patente, como você falou, para compensar os danos que a tributação americana está causando à economia brasileira. Primeiro, antes de mais nada também, o Brasil não é a primeira vez que o Brasil retalia os Estados Unidos. Quando se tinha a OMC, o Brasil já entrou contra os Estados Unidos em alguns casos, já ganhou, inclusive, possibilidade de retaliar os Estados Unidos e não retaliou. Ele ganhou a possibilidade de retaliar e não retaliou para poder negociar. Então, acho que o Brasil está fazendo tentando mostrar, olha, a gente aqui também tem mecanismos de compensação, a gente também tem regras de retaliação que eu posso aplicar, mas ele não está colocando, apesar do comentário que você estava na entrevista anterior, ele não definiu efetivamente, vou aumentar a tributa, vou quebrar a tributação, vou quebrar a tarifa, até porque colocar a tributação sobre bens não faz muito sentido, porque de alguma forma você está impactando a economia brasileira, você vai estar aumentando o custo para os consumidores brasileiros, gerando inflação, que é exatamente o que a gente está querendo diminuir. Eu acho que o Trump está numa visão muito errada e provavelmente muito antiga do que o protecionismo, e o Brasil, se ele também quiser fazer a mesma coisa, ele vai fechar a economia, vai piorar a entrada de produtos. Eu acho que ele está mostrando as cartas. Falou, olha, eu posso retaliar com tarifas, posso retaliar com patentes, posso retaliar com cotas de entrada, mas eu também sou um jogador nesse jogo, um pouco mais fraco que você, mas sou um jogador também. Professor, eu queria entender exatamente esse impacto indireto de uma possibilidade, por exemplo, a gente discutiu as patentes, né? Você dizia, claro, as tarifas vão causar inflação no mercado interno, a gente pode ter uma limitação também se aplicar uma tarifa sobre serviços. Imagina as big techs que já estão ali meio de nariz torto para o governo Lula, né? Para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas pensando especificamente nas patentes, isso não poderia atrapalhar o Brasil do ponto de vista de competitividade, em firmar novos acordos, por exemplo, de parceria sobre esses ativos de propriedade intelectual com outras nações também? Sim, sem dúvida. Por isso que eu acho que o que o governo está fazendo, ele não está. Ele podia também simplesmente falar: olha, você está me tributando em 50, eu vou quebrar a patente, vou colocar cota. O que o governo está fazendo é trabalhando duas abordagens. A primeira abordagem é tentar abrir novos comércios, e aí novos parceiros, novas ondas de negociação, e é um pouco o que o Alckmin foi fazer no México, tentar, de alguma forma, melhorar, aprofundar os laços comerciais com outros parceiros. Ele poderia estar agindo com algumas atividades, vamos dizer, muito mais tempestivas, como o Trump, de vou agora fazer determinada coisa. Então, o governo só colocou na mesa, falou: ó, estou aqui com possibilidade, estou analisando.
como você não deixa a Câmara de Julgamento da Organização Mundial do Comércio funcionar, eu vou abrir internamente uma investigação e vou, lá na frente, mostrar que você tem aqui uma compensação. Mas eu acho que o governo está fazendo isso mais como um mecanismo de pressão para abrir a negociação dos Estados Unidos do que efetivamente procurando uma retaliação. E, sem dúvida, se você começa a se tornar protecionista, quebra a patente dos Estados Unidos, a tributação das big techs é uma questão um pouco mais complexa, porque a questão que está aqui está muito mais sobre você ter ou não um cerceamento de liberdade de informação e colocar fake news no ar. Então, essa é uma questão, e a tributação, e evitar que elas dominem o mercado econômico, isso faz sentido, mas isso a Europa já faz, os outros países já, de alguma forma, protegem. Mas se você colocar uma quebra de patente, sem dúvida você está fechando o Brasil e piorando, na verdade, esse fluxo maior. Agora, eu acho que tem que mostrar para os Estados Unidos, eu acho que é um ponto importante, você ficar passivo e aceitar é ruim. Tanto que o México não, o Canadá fez isso. O Canadá colocou imposto, depois tirou, o Brasil está fazendo isso. Eu estou verificando para na frente decidir se eu quero ou não te penalizar por essa política predatória que você está fazendo contra a gente. Professor, tem um levantamento do BTG Pactual que mostra que mais de 86% dos produtos que são importados pelo Brasil sofrem algum tipo de resistência de medidas não tarifárias, né, de barreiras não tarifárias, sejam algumas determinações do ponto de vista fitossanitário, de rotulagem, etc. Quando o Donald Trump fecha o acordo para alcançar tarifas recíprocas de 15% nas relações comerciais com o Japão, ele cita na rede social dele exatamente essa diminuição de algumas barreiras para produtos norte-americanos no Japão. Esse percentual de produtos importados pelo Brasil, enfrentando algum tipo de medida não tarifária, de barreira não tarifária, está acima da média mundial, né, de 72%. Eu queria entender se essa não poderia ser uma alternativa, uma abertura maior para o mercado mundial, para o Brasil, pensando, evidentemente, num acordo com o Donald Trump, mas também na possibilidade de ampliar as relações comerciais com mais parceiros, né? E vamos agora sair do foco da discussão Estados Unidos e Brasil. O Brasil é um país protecionista. Isso que o Trump está falando é uma verdade. O Brasil, ele, especificamente com os Estados Unidos, eu acabo comprando mais do que vendendo para ele. Então, o sentido da balança comercial, que é o que ele está usando sobre todo o argumento dele, desde que ele assumiu o governo, dizendo, vou reequilibrar a minha balança, isso é fake news, mais uma das fake news que ele faz, sobre o Brasil. Mas o Brasil é um país fechado. Então, acho que esse movimento que o comércio mundial está fazendo, essa disruptura que o Trump está causando no comércio mundial, vai fazer o Brasil procurar parceiros adicionais. E eu acho que parte da atratividade é abrir o mercado brasileiro para outros parceiros, tirando essas barreiras e aí tornando o mercado brasileiro cada vez mais integrado nas cadeias mundiais. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade da gente poder rever essas barreiras de proteção que, em verdade, são muito criadas para poder proteger industriais, lobbies de empresas no Brasil que querem manter uma restrição de entrada pelo estrangeiro. Então, eu acho que tornar o país mais aberto, mais integrado com a Europa, com a África, com a Ásia, com o resto dos países da América Latina e da América do Norte, excluindo os Estados Unidos, eu acho que é bom e o Brasil pode usar isto para forçar uma revisão dessas barreiras não tributárias para poder melhorar o comércio mundial, então, mas do Brasil com o resto do mundo. Então, eu acho que é importante usar esse cenário de estresse para poder, de alguma forma, criar oportunidades novas para a gente. Então, acredito nesse ponto. E também, eu acho que para os Estados Unidos oferecer a redução dessas barreiras não tarifárias. Porém, eu preciso que os Estados Unidos abra a negociação. E o que está acontecendo é que os Estados Unidos não estão dispostos a abrir negociação. Talvez, se você colocar na mesa que, olha, eu vou tributar as exportações suas para cá do mesmo jeito que você está me tributando, abra um canal de negociação que aí o Brasil pode oferecer, olha, eu abro mão de determinada coisa, eu abro mão de determinada coisa, você diminui a tarifa. Eu acho que isso é negociação, é o que o governo Trump não fez até agora. Pois é.
Pensando no âmbito dessas discussões, desse ingresso do Brasil na Organização Mundial do Comércio, a gente acompanha até por uma decisão institucional dos próprios norte-americanos, né, professor? Houve um esvaziamento do ponto de vista, né, prático da Organização Mundial do Comércio. Mas o que significa do ponto de vista mais diplomático, a gente pode colocar assim, esse ingresso do Brasil, pensando do ponto de vista efetivo, há alguma chance de algo relevante, algo concreto, ser determinado, ser pelo menos aventado durante essas discussões na OMC? Ah, não acredito. Os Estados Unidos já tem muito tempo que ele está bloqueando. Na verdade, o que ele está bloqueando não é a Organização Mundial do Comércio, é a Câmara Arbitral, a indicação de juízes para a Câmara Arbitral para avaliar as demandas contra os Estados Unidos ou contra outros países. Então, de alguma forma, ele esvaziou a Câmara Arbitral que definiria quais são as multas e ou as compensações possíveis. Eu acho que o Brasil, quando ele entrou na OMC, que foi a primeira coisa que ele fez, até antes de abrir a rede de reciprocidade, ele está criando fundamentações na lei internacional. Falou, olha, eu não estou sendo agressivo aos Estados Unidos, eu não estou sendo arbitrário aos Estados Unidos, eu estou fazendo o caminho que é normal de qualquer país que se sente prejudicado entrar nos órgãos multilaterais. Isso é uma das coisas que também os Estados Unidos está pecando muito. Ele está jogando cada vez mais o mundo para desaparecer os órgãos multilaterais, mesmo a ONU, desacreditando esses órgãos para cada vez mais ser negociações individuais, o que torna menos eficiente a economia do mundo inteiro. Então, acho que o Brasil fez esse caminho. Ele falou, olha, se alguém lá na frente vier falar, olha, o Brasil está agindo de forma errada, ele falou, não, eu fiz todos os trâmites que são realmente normais, inclusive foi aprovada uma lei de reciprocidade, eu poderia ter feito essa reciprocidade automática e colocar o mesmo nível de tarifa ou quebrar ou congelar de alguma forma alguns bens, e eu não fiz, foi uma investigação formal para provar que eu estou certo. E aí, a partir daí, eu vou decidir se eu quero ou não quero prejudicar a minha população, colocando de alguma forma ou uma perda de produtos ou um aumento de preço. Acho que é o caminho que o Brasil está fazendo para provar para a lei internacional que a gente está agindo de forma madura e não de forma tempestiva ou ditatorial, como o governo Trump está fazendo. Buscando diálogo, né, professor? Professor, eu queria Sim. entender as investigações no âmbito do USTR, né, naquela seção 301, são 6 pontos que estão sendo levantados pelos Estados Unidos para encontrar supostas práticas anticoncorrenciais, né, do Brasil contra produtos dos Estados Unidos. São ele o acesso de mercado ao etanol, também medidas envolvendo desmatamento, práticas anticorrupção, tarifas específicas para os Estados Unidos, barreiras tarifárias para produtos norte-americanos, proteção da propriedade intelectual, que a gente conversava agora, e também essas investigações que abrangem políticas de comércio digital, meios de pagamento, como é o caso do Pix. Alguma delas faz algum sentido? Alguma dessas questões levantadas no âmbito dessas investigações por parte do escritório do representante comercial por lá? Sem dúvida, voltando, como eu falei inicialmente, o Brasil é um país fechado, ele não gosta, os empresários nacionais, eles gostam de ter proteções. A gente já faz isso há bastante tempo, a gente coloca barreiras, Mas cria restrições especificamente sobre para, de alguma produtos forma, norte-americanos ou é uma coisa mais ampla? então, não, no geral, o Brasil é um país fechado em geral para todos. Por isso que quando você me falou, olha, tem várias barreiras, o Brasil coloca barreiras não tarifárias muito maior que a média nacional, eu acho que essa disruptura do sistema comercial multilateral no mundo é uma forma do Brasil se inserir nesse mundo, repensando, revendo a lógica da economia brasileira se integrando à economia mundial. Em relação a estes órgãos que tem, primeira coisa, eu acho que a investigação foi aberta não efetivamente porque existe alguma dúvida sobre práticas ilegais do Brasil. Ilegais não, desbalanceadas do Brasil. O Brasil está dentro do direito dele de colocar as barreiras dele, mas os Estados Unidos está dizendo, ó, isso aqui é uma forma não justa de barreira. Isso é verdade? É verdade. Mas o Trump abriu essa investigação não para poder encontrar, porque ele não sabe, meio na mesma linha que vou pagar um prêmio para alguém que indique onde o Maduro está. Todo mundo sabe onde o Maduro está, todo mundo sabe das situações que ocorrem no Brasil. O que ele está fazendo internamente, na política, na legislação dele, ele não teria motivos
nos argumentos dele para colocar as tarifas. Ele está procurando algum motivo para poder justificar que a gente está sendo desonesto com os Estados Unidos e colocar barreira. Então, eu acho que a abertura da situação ela tem um viés muito mais de tentar criar uma narrativa que o Brasil não é um bom parceiro comercial para poder justificar essa tributação. Alguns fatores, sem dúvida, são verdade. O que ele colocou? Primeiro, existem barreiras não tarifárias? Existem no Brasil. Existe quebra de pirataria no Brasil? Existe, mas como existe em Nova York, como existe em Londres, como existe em Paris, pirataria é uma coisa que existe em qualquer lugar. A gente não combate? A gente combate. A gente tem um órgão de combate à pirataria. Pode até ser que você pode ser mais maleável ou menos maleável, mas em qualquer lugar do mundo você tem a situação. Tarifa das Big Techs impedir de entrar concorrência é justa. Ele está em que o que ele não quer é que crie uma concorrência. Então, eu acho que tem fatores realmente verdadeiros, existem barreiras, a gente tributa alguns ativos dos Estados Unidos muito caro, porque o Brasil é protecionista, mas eu acho que tem muito mais uma narrativa aí para procurar desculpa do que efetivamente descobrir que o Brasil não é um parceiro bom e eu vou tributar ele. Não, eu vou tributar ele e vou procurar como ele é injusto para poder justificar a minha tributação. Professor, você citou essa recompensa dos Estados Unidos por informações sobre Nicolás Maduro. Os Estados Unidos elevaram essa recompensa para 50 milhões de dólares. Vamos fazer o seguinte, a gente divide essa recompensa, se a gente conta aqui ao vivo, em primeira mão, para Donald Trump, que ele está no Palácio de Miraflores, sede do governo da Venezuela. Eu conversei aqui com o Alexandre Chaia, professor de finanças do INSPER. Muito obrigado pela disponibilidade, professor, de bater esse papo com a gente aqui. Obrigado. Até mais. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau.